neste momento que nós estamos aqui, para que eu e você não viemos receber aquilo que Deus reservou nesta noite para mim e para você. Ele tenta bloquear, ele tenta impedir o recado que Deus tem para mim e para você. Só que cabe a mim e a você tão somente não aceitar. Não aceitar e decretar que entramos aqui nesta noite para ouvir a voz de Deus. Você não veio aqui para ouvir a voz da pastora Elivan. Você não veio aqui para ouvir tão somente a voz de um obreiro, para ouvir a voz de um levita, não, você veio aqui para ouvir a voz de Deus, para ouvir a palavra de Deus nas nossas vidas nesta noite, amém? Sem muita demora, abram vossas Bíblias em Mateus. Uma palavra bastante conhecida. Mateus capítulo 8. Uma palavra bastante conhecida, no qual ela é narrada nos 3 evangelhos de Jesus. Nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Mateus capítulo 8, e vamos ler do versículo 23 ao 27. Na minha, o título fala: Jesus domina as circunstâncias. Eu não sei como está o título na sua. Amém? Mateus, capítulo 8, versículo 23. Ainda tem alguns irmãos procurando, eu vou esperar para que façamos a leitura juntos. Para tão somente entendermos o que o Senhor quer falar comigo e com você nesta noite. Amém, igreja? Versículo 23 que diz assim: estando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriram o barco. Ele, contudo, vento e o mar lhe obedece. Amém? Agora vamos para Marcos, logo depois aí de Mateus. Marcos capítulo 4, no versículo 35 ao 41. Aleluia. Marcos capítulo 4. Versículo 35 ao 41. Que o título na minha Bíblia fala: a tempestade se submete a Jesus. Eu não sei como está escrito na sua, a tradução da sua, mas eu quero lhe dizer que o significado é o mesmo. Amém? Marcos capítulo 4, do 35 ao 41. Amém? Que diz assim: naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para outra margem. Eles então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco, assim como estava, e outros barcos o seguiram.
Aconteceu que levantou-se também um tremendo vendaval, e as grandes ondas o jogaram para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça entre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram: Mestre, não te importas que perecemos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: Aquieta-te, salienta-te. E logo o vento serenou, e houve completa bonança. E indagou aos seus discípulos: Por que sois covardes? E ainda não tendes fé? Versículo 41. Os discípulos, contudo, estavam tomados de terríveis pavor e comentavam uns com os outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Amém, igreja? Agora vamos para Lucas, capítulo 8. Logo depois aí de Marcos. Lucas, capítulo 8, vamos ler do 22 ao 25. Que o título da minha Bíblia está: A tempestade é neutralizada por Jesus. Do 22 ao 25. Amém? Que diz assim: E aconteceu que, em um daqueles dias, ao entrar no barco, pediu Jesus aos seus discípulos: Passamos para a outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e abateu-se sobre o lago uma grande tempestade com fortes ventos, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam o risco de naufragar. Então os discípulos correram para acordar, exclamando: Mestre, mestre, estamos a ponto de morrer. Ele se levantou e respondeu: A tempestade e a violência das águas, tudo então se acalmou e houve perfeita paz. No versículo 25, Jesus, no entanto, dirigiu aos seus discípulos e indagou: Onde está a vossa fé? Mas eles, amedrontados e maravilhados, interrogavam uns aos outros: Quem é este que até os ventos e a onda dá ordem, e ele lhe obedecem? Sentem dando glória a Deus. Amém, igreja? Oh, glória! Eu já vi até alguns rostozinhos sorrindo, dizendo: eu já entendi. Aleluia! O que o Senhor quer falar comigo e com você nesta noite. E aí, quando eu tão somente estava pedindo ao Senhor uma palavra, e o Senhor me deu esta palavra, e Ele disse: tu vai ler nos 3 evangelhos, em Mateus, Marcos e Lucas, que cada um fala de uma forma, mas os 3 falam que tão somente Jesus, Ele acalma a tempestade. Os 3 evangelhos tão somente, Ele fala para mim e para você, que as 3 histórias, Jesus está num barco. Os 3 evangelhos falam tão somente para mim e para você, que tão somente Jesus chama a atenção dos discípulos, perguntando como é que eles são os homens que andam com ele, mas são os homens de pouca fé. Os 3 evangelhos, tão somente ele passa para mim e para você, que independente da tempestade que eu e você esteja passando, eu e você não podemos esquecer que Jesus está no barco.
Mas pastora, você pode se questionar, mas pastora, mas tão somente está falando de uma tempestade no qual Jesus estava num barco com seus discípulos. Ei, mas trazendo para mim, para você, Deus quer falar nesta noite das tempestades que eu e você vivemos nesse mundo. Ei, pastora, você está falando, você está se incluindo, que você também passa por tempestades. Sim, todos nós passamos por tempestades neste mundo, porque este mundo, a Bíblia nos diz que já é do maligno, e se é do maligno, o maligno a todo tempo vai estar enviando tempestade para mim e para você passarmos. O maligno não vai deixar que eu e você tão somente passe neste mundo sem ter aflição e sem passar por tempestade nas nossas vidas. Existem vários tipos de tempestade na minha vida e na sua vida, mas eu e você temos que ter tão somente sabedoria e equilíbrio como lidar com essa tempestade nas nossas vidas. Nós podemos ver que nos 3 evangelhos, os discípulos tão somente ficaram alvoroçosos, ficaram com medo, ficaram nervosos, quando viram que tão somente o barco estava enchendo de água. Pensaram que ia morrer, ficaram temente com medo, mas Jesus estava no barco, e tão somente Jesus estava no barco, mas ele estava dormindo. Assim é na minha vida e na sua vida. Vai ter situações que eu e você vamos estar passando, e não é que Jesus não esteja vendo, ele está dormindo para ver como vai ser a minha atitude e a sua atitude. Se nós vamos tão somente chutar o pau da barraca no popular, ou se vamos permanecer crendo e tendo fé. Porque a primeira coisa que Jesus vê é que faltou fé naqueles discípulos que estavam com ele. Imagine só, se aqueles discípulos que caminhavam com Jesus, lado a lado, pregoando a palavra, atravessavam margens, atravessavam cidade, ia para vários lugares, ensinando pertinho de Jesus, recebendo ali tão somente os ensinamentos de Jesus, tão somente temeram no momento da tempestade. Esses homens ficaram tementes, com medo da tempestade, sendo que Jesus estava ali no barco com eles vendo. Aí eu penso assim, imagine nós, que nós não estamos vendo Jesus, mas não é para eu e você ver, é para nós sentirmos, é para nós tão somente termos fé, que existe uma pessoa do meu lado e do seu lado no momento das tempestades. E aí, então, somente aqueles discípulos, eles ficam com medo, eles ficam apavorados. Assim é eu e você. Tem situações na minha vida e na sua vida, que se nós não tivermos equilíbrio emocional, nós não sabemos como resolver, mas nós só não podemos esquecer que nós temos Jesus comigo e com você. Independente da situação, independente da tempestade, como eu falei na instante, existe vários tipos de tempestade na nossa vida. Existe uma tempestade financeira, existe uma tempestade na saúde, existe uma tempestade na nossa vida amorosa, existe uma tempestade na nossa família, existe vários tipos de tempestade que eu e você passamos. Mas Jesus quer falar nesta noite, através desta palavra, que Ele está no nosso barco, ou seja, Ele está comigo e com você, independente do que você está passando. Eu e você não estamos só, mas tem situações que você pode dizer, mas Ele não está olhando para mim, Ele está de olhos fechados, dormindo, mas ali Ele está escutando a minha oração e a sua oração. Ele está tão somente atento àquilo que eu e você estamos pedindo para Ele, mas Ele só vai resolver no momento certo. Amém, igreja? Porque Jesus estava nos 3 evangelhos, quando narra que Ele estava no barco e que Ele estava dormindo, mas Ele estava ciente de tudo que estava passando dentro do barco. Ele sabia o que iria, até onde Ele iria deixar que a tempestade, que o vento viesse balançar o barco com os discípulos, mas Ele ficou quieto,
calado, esperando a atitude. Ou seja, Jesus estava preparando aqueles discípulos para os momentos difíceis. Jesus estava mostrando para aqueles discípulos que nem tudo iria ser um mar de rosa. Jesus estava mostrando para aqueles discípulos que na caminhada deles, eles iriam passar por tempestade. Jesus estava mostrando para aqueles discípulos que eles iam ter momento que eles iriam colocar a mão na cabeça e dizer: agora, o que é que eu faço? Jesus estava mostrando para aqueles discípulos que eles precisavam ter resistência. Jesus estava mostrando para aqueles discípulos que eles precisavam, tão somente naquele momento, colocar a fé deles tão somente em ação naquele momento. Era agir. E muitas das vezes é isso que falta em mim e você. Colocar a nossa fé em ação. E é o que faltou naqueles discípulos juntamente com Jesus. Colocarem a fé em ação. Aí muitas das vezes aí você começa a pensar, começa a dizer: mas eu estou fraco, eu estou fraca, eu não consigo nem orar, eu não consigo nem clamar, eu não consigo nem enxergar se eu ainda tenho fé. Ei, a Bíblia não diz que se eu e você tiver fé, o tamanho de um grão de mostarda, que é tão minúsculo, ei, já tem muita coisa. E Jesus estava mostrando para aqueles discípulos que eles tinham que colocar fé em ação. Já que estava passando por aquela situação num carro, eles ficaram com medo, eles estavam com medo. Quem não fica aqui, eu e você está em um barco, só entrar um pouquinho de água, já fica apavorado. Imagine com vento, levando para um lado, levando para o outro, tudo escuro e enchendo de água. Mas é nesse momento das nossas vidas, é nesse momento que eu e você temos que colocar a nossa fé em ação. Clamar ao Senhor. Por mais que nos olhos dos homens venha dizer que é impossível, que isso não vai acontecer, é o momento de você dizer: no momento de Deus, quando Deus tão somente autorizar, vai acontecer. E não abrir as nossas bocas para falar palavras negativas, porque as palavras, ela tem poder. Imagine só se eu e você começarmos a abrir a boca e falar palavras negativas. Essas palavras negativas, elas vão agir nas nossas vidas. Então, neste momento, a gente não tem que se entregar e achar que não vai acontecer. Nesse momento, eu e você não temos que perecer. Não, nós temos que crer. Ah, mas eu não estou enxergando, mas tem que crer. Mas eu não estou vendo, mas tem que crer. Não tem que duvidar. Deus, Ele não trabalha nas nossas dúvidas. Deus, Ele trabalha tão somente na nossa convicção. Quando eu e você temos convicção daquilo que queremos e tão somente profetizarmos que vai acontecer, vai acontecer. Mas infelizmente não vai ser no nosso momento. Não vai ser no momento que eu e você queira que aconteça. Vai ser no momento dele. E aqueles discípulos, eu só conjecturando, imaginando, que na cabeça deles eles começaram a imaginar dessa forma: não, nós estamos com o mestre dentro do barco. Ele não vai deixar acontecer. E aí, quando eles viram que continuou acontecendo, eles imaginaram que assim que começasse a tempestade no barco, a ventania, que Jesus já ia imediatamente parar. Não é assim. Se eu e você formos analisar, os 3 evangelhos falam que aconteceu. Ou seja, teve um período dessa ventania no barco, dessa água entrando, e eles todo alvoroço, eles todo nervoso, os discípulos com medo. Eles imaginavam que assim que começou, Jesus iria cessar. Assim é comigo e com você. Nós começamos a enfrentar uma luta.
nós começamos a enfrentar uma tempestade nas nossas vidas e achamos que Jesus vai, cessar loguinho. Que Jesus vai resolver rapidinho. Mas não vai ser assim. Jesus vai deixar acontecer. Deus, Ele vai tão somente deixar acontecer. E aí tem gente que fala, mas Deus é amor, porque Ele permite. Ei, se eu e você vamos ver aqui, tanto homem de Deus, um grande exemplo, Jó. E Deus permitiu acontecer. Porque Deus sabe do meu coração e do seu coração. Não é o homem. Quando Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó, Deus sabia que o coração de Jó estava nele. E aí ordenou, só não toque na alma, mas no resto, toque em tudo. Porque Deus sabia onde estava o coração de Jó. Por isso que é importante eu e você estarmos com o coração em Deus. Nossa mente em Deus. Porque se a minha mente e a sua mente ficar vazia, quem vai agir é o inimigo, não vai ser Deus. E quando eu e você decretamos que a nossa mente e o nosso coração está em Deus, Satanás, ele não tem poder para entrar. Ele não entra na minha mente, e nem na sua mente, nem nos nossos corações, porque está em Deus. Por isso que Deus foi e permitiu que Satanás tocasse em tudo. Assim Jesus fez com esses homens, com esses discípulos no barco. Jesus deixou primeiramente acontecer, mas eles achavam que assim que aconteceu, Jesus ia cessar. Não vai. Nem tudo na minha vida e na sua vida, Deus vai resolver no tempo que queremos. Pastora, nem tudo, ou tudo, nem tudo. Tem coisas que Deus vai permitir nas nossas vidas, portanto nós pedimos a Ele. Igual aquele povo que pediu um rei. Deus aí concedeu. Vocês querem rei? Tome. Mas não foi Deus que disse, eu vou levantar um rei para esse povo. Foi o povo que pediu. Ah, mas Deus sabe que não vai dar certo. E por que permite? Para eu e você entender que nem tudo que nós pedimos deve acontecer. E aí Deus, ele permitiu que aquele povo levantasse Saul como rei, e deu no que deu. Mas, pastor, e Deus sabia que isso iria acontecer? Sabia, mas o povo estava ali, atrás do profeta Samuel, que era o rei. Atrás do profeta Samuel não podia ir para um lado e um para o outro que estavam atrás. Aquele povo fazia uma reunião, aquele povo atacava o profeta, queremos rei, queremos rei, queremos rei. E o profeta, como era intermediário de Deus, disse, Deus, aquele povo está pedindo um rei. Aquele povo quer um rei. Deus, tome. Você está entendendo? Que tem coisas que Deus não vai permitir na nossa vida porque é livramento. Porque Ele está nos livrando. Por mais que eu e você não aceite, mas Ele está nos livrando. Porque algo à frente Ele tem diferente para mim e para você. Porque Deus, Ele tem projeto nas nossas vidas, Ele tem propósito nas nossas vidas. E aí nós não vamos nunca entender o trabalhar de Deus. Mas de uma coisa eu sei, que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Por isso que nem tudo nós temos que insistir. Quando a gente vê que não aconteceu, descansa teu coração. Não insista. Porque se você insistir, Deus, Ele vai até conceder. Mas depois, as consequências que aquele povo teve que colher, portanto pedir um rei, não foi fácil. Nem todo mundo suporta a colheita do que plantou. Nem todos. Muitos plantam coisas desagradáveis
esquecendo que vai colher. E quando colhe, não aguenta. Surta, sai da presença de Deus, não quer mais saber de Deus, acaba com opressão, depressão dentro de um lar trancado, ou surta correndo doido. Eu conheço pessoas que ficaram assim, porque colheu e não aguentou a colheita. Amém, igreja? Quantos estão entendendo a palavra nesta noite? Quantos estão entendendo o que Deus quer falar comigo e com você nesta noite? E aí nós vamos então somente enfatizar em Marcos, porque os 3 evangelhos falam da mesma história, de que Jesus estava num barco com os discípulos. E aí, então somente Jesus responde e ordena, no versículo 39, que diz assim: então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. Quando Jesus, ele decreta na minha vida e na sua vida que a tempestade vai passar, que a tempestade vai cessar, quem vai estar do meu lado, do seu lado, não vai nem acreditar. Vai dizer: como? Como assim isso pode acontecer? Se outrora era de uma forma e agora é de outra. Porque quando Jesus ordena, ele dá ordem. Jesus, ele não faz de qualquer jeito na minha vida e na sua vida. Ele é poderoso para abrir a boca e ordenar que aquilo que eu e você estamos passando cesse. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Às vezes ele vai ordenar e não vai ser da forma que eu e você queremos. Como eu falei na outrora, no instante. Tem coisas que ele vai ordenar na minha vida e na sua vida, que não era o que você estava pedindo, mas é o caminho que ele quer que eu e você siga. Mas é a melhor forma que ele vê para mim e para você. Quando aqueles discípulos ficaram com medo, temente, Jesus estava mostrando a eles: ei, vai ter tempestade na vida de vocês, que vai cessar durante a caminhada, mas não vai ser como você planejou ou imaginava. Jesus, ele não abandona, irmão, nem a mim, nem a você. Toda tempestade que passamos, um dia vai cessar. Não é para minha morte, nem para a sua morte. É tão somente para servir de testemunho. Eu e você, homens e mulheres que tão somente seguimos ao Senhor, seguimos a Jesus, tudo que passamos é para lá na frente servir de testemunho. Grande vai ser o seu testemunho dessa tempestade que você está passando. E muitas das vezes tem pessoas que se aproximam de você, lhe falam uma palavra, algo que venha lhe agradar, mas não é aquilo que Deus vai determinar na sua vida. E aí você acaba ficando até frustrado. Ah, mas falou isso, falou aquilo. Não. Não se engane com a vontade de Deus. Não se engane com o desejo de Deus para nossas vidas. O meu coração e o seu coração almeja e deseja algo totalmente diferente de Deus. Agora eu e você precisamos exercitar a nossa fé, para no momento dessas tempestades nas nossas vidas, nós estarmos fortes. Nós estarmos com o nosso espiritual forte. Porque o que vai combater essas tempestades nas nossas vidas, não vai ser a nossa carne fortalecida, não. Vai ser o nosso espírito. É o nosso espírito que tem que estar forte. E não a carne.
Quando a minha carne e a sua carne estão fortalecidos, quando a tempestade vem, não suporta. A carne é a primeira a gritar, não aguenta, não suporta. Mas quando o nosso espírito está fortalecido, o Senhor, Ele tão somente peleja por mim e por você. Amém, irmão? Amém. Aleluia. E no versículo 41, quando ele fala de medo e pavor, os discípulos, contudo, estavam tomados e terríveis pavor, comentavam uns com os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha só, eu e você temos um Deus que até o mar e o vento obedecem. Imagine qualquer outra coisa que não vai obedecer à voz de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Não vai ter nenhuma potestade, nenhum demônio que não venha ouvir a voz de Deus e obedecer. Por mais que ele se levante, por mais que ele venha tramar, por mais que ele venha tão somente tentar nos sufocar, mas quando Jesus dá ordem, ele obedece. Tudo nas nossas vidas, quando Deus ordena, cessa. Tem que ouvir. Você imagine só a força que tem o Deus que eu e você serve. Porque muitos acham: Deus não me ama, Deus não gosta de mim, porque permite que eu venha passar por essa tempestade. Ele ama. Ele nos ama. Ele nos ama tanto que deu o único filho dele pelas nossas vidas, coisa que eu e nem você faríamos. Olha o tamanho do amor que ele tem por mim e por você. Mas ele só vai ordenar que venha cessar essa tempestade nas nossas vidas no momento certo. Não vai ser logo como esses discípulos acharam, que assim que começou a tempestade, por Jesus estar num barco, que ele tão somente iria cessar logo. Não. Deus vai deixar, Deus vai permitir que o nosso barco dê uma balançada para ver onde está o meu coração e o seu coração. Pastora, ele vai permitir? Vai, irmão. Não adianta eu falar aqui algo para você, para depois você se frustrar lá fora. Para depois você dizer: mas eu tenho visto pregação que Deus não permite, que Deus é amor. Não vai permitir. Porque era isso que Jesus já estava ensinando para os discípulos. Porque os discípulos, enquanto estavam ali do ladinho de Jesus, tudo que acontecia, Jesus cessava, Jesus resolvia. Mas Jesus estava tratando eles para eles terem resistência, porque Jesus ia partir deste mundo e eles iriam encaminhar somente com o Espírito Santo. E aí eles teriam que estar prontos, eles teriam que estar preparados para ter equilíbrio, para resolver qualquer situação que eles viessem encontrar pela caminhada. E é assim que Jesus faz comigo e com você. Jesus faz eu e você passar por situações que você diz: ai meu Deus, eu sou um servo de ti, eu faço todas as suas vontades, eu não perco um culto, eu não perco isso, eu faço aquilo outro. E por que estou passando por isso? Ei, para criar resistência. Como assim, pastora? Porque está chegando o dia da tribulação. Aliás, outro dia em um culto doméstico lá em Camaçari, eu falei: ei, já estamos vivendo a tribulação, mas nós ainda não estamos vendo, mas já estamos passando. É tantas situações que viemos passando, que já estamos passando, que nem paramos para analisar que já estamos vivendo. Só está começando. Ei, pastora, como assim? Vai piorar.
E se eu e você não estivermos uns crentes tão somente estruturado, não vai prevalecer no dia da tribulação. Naquele grande dia, no pior dia que vamos ter que passar. Então não adianta eu pegar você, colocar no colo, ninar, colocar um talquinho e dizer, tá tudo bem. Vai tá não, gente. Porque senão naquele dia, quando começar mesmo a tribulação, você não vai resistir. E aí você vai dizer, mas o meu pastor não ensinou, meus líderes não me ensinaram que isso iria acontecer. É o que vai acontecer com muito. Crie resistência, estrutura, fortalecimento espiritual, para naquele grande dia você suportar. Porque já estamos passando por situações que às vezes a gente grita, Deus, eu não sei se eu vou ficar. É tanta coisa que já estamos passando neste mundo, que ainda não é nada do que vamos passar. E aí, se você estiver um crente, Deus, desestruturado, dengoso, como se fala, não vai resistir. O exército, ele vai despreparado para alguma guerra? Não, ele passa pelo quê? Uma preparação. E uma preparação daquelas. Por quê? Para chegar lá na frente e vencer. E se algum soldado não querer se preparar como está sendo ensinado ali, vai para a guerra e não volta. Assim vai ser comigo e com você. Se não estivermos preparados, se não estivermos resistentes, fortalecidos no Senhor, não vamos aguentar. Porque já está se cumprindo muitas coisas que estão aqui na Bíblia. É cada coisa que tem acontecido, que se você parar para analisar, na sua adolescência, não acontecia. É só parar para analisar. Hoje já está tudo diferente. E é daí para pior. É filho matando pai e mãe, matando irmão. Tanta violência. Tem horas que eu não quero nem olhar para o jornal, mas vai lá no Instagram, já está tudo também lá nos jornais, relatando cada situação que eu digo, meu Deus, como é que pode fazer isso? É só que está acontecendo com o povo que está lá fora. Não, está se cumprindo. Os falsos profetas dentro das igrejas também está acontecendo. E nós estamos vendo, nós estamos vivenciando. Deus está permitindo eu e você vivenciar essas situações. Imagine só, recentemente, um assassinato que aconteceu. Imagine como ficou essa igreja. Você acha que a igreja que congregava junto com aquela jovem que o pastor foi e tirou a vida, muitos permaneceram? Não permanece. Sabe por quê? Porque não tem estrutura. Não está fortalecido. E a primeira coisa que faz, abandona. Não fica, não aguenta. Tipo assim, fica, eu não acredito, eu não aceito. Mas é bíblico, gente, está aqui. Por isso que eu digo a vocês que não adianta a gente pegar, colocar no colo nem nada. Não é assim que nós fazemos com os bebês? Nós defendemos os bebês de tudo. Até de intocar. Cuidado com a mão suja, para não pegar uma gripe, para não pegar algo na pele, não sei o quê. Não é assim? Protegemos de tudo, né? Mas chegou um momento que a gente tem que soltar. Mas eu e você que tem que ensinar cada passo dos nossos filhos. E assim tem que ser hoje em dia no Evangelho. Está na hora de você absorver o que está sendo ensinado, ingerir e colocar em prática. E não deixar que o diabo venha tirar de você. Porque qualquer deslize meu e seu, ele tira. Pastor, você está colocando você no meio também? Sim, estou me colocando no meio. Qualquer deslize. Ele fica só esperando um deslize meu e seu
para Ele tirar da gente aquilo que você já tem alguns anos buscando. Imagine só. Por isso que eu e você temos que aceitar o que Deus, fala aqui para mim e para você. E eu já preguei outras vezes, há muito tempo, essa passagem, mas hoje foi diferente, porque ela se renova a cada dia, a palavra do Senhor. É igual a cada ano aparece uma virose diferente, não é assim? A mesma coisa. O Senhor está sempre usando a mesma palavra com outros recados. E hoje eu entendi que o Senhor tão somente, Ele me deu assim a revelação da palavra com outro recado. É diferente. É porque o Senhor, Ele quer abrir os olhos da igreja. Ele quer alertar a igreja do que vem por aí. Não vai ser fácil. Vai ser pior do que eu e você estamos vivendo e vendo. A gente vê tanta criança. Aonde eu e você imaginava de ver criança com depressão? Eu não sei, eu não sabia, na minha época, eu não sabia nem o que é isso. Isso nem existia. Eu brincava, corria, fazia acontecer, isso nem existia. Mas hoje, o índice de criança é muito grande. Crianças com depressão. Imagine só. Que correria a criança tem, eu falo, nós, adultos, que trabalhamos, cuidamos de casa, cuidamos de filhos, fazendo acontecer. A criança não tem essas responsabilidades. Criança não tem responsabilidade de pagar um boleto. Não é assim? E por quê? Já está ficando com depressão, com opressão, com síndromes. Lá no trabalho, misericórdia. E aí, quando chega até mim, eu trabalha a tua mente. Porque se você não trabalhar a sua mente, aquilo ali vai fazer morada. Isso aí vai fazer morada dentro de você. Esses dias tinha umas duas no mesmo roteiro que eu trabalho. Só que eu já tinha observado que ela não estava bem. E aí, quando me disseram, me contaram, me chamaram e falaram, fulana está tendo síndrome, ataques, tendo que ir para casa. E ela pega o roteiro no mesmo ponto que eu. E aí, quando foi sexta-feira, eu disse, tu veio para casa ontem? Ela foi, irmã. Porque no roteiro todo mundo me chama de irmã. Ô irmã para cá, irmã para lá. E eu disse, você tem um quê? Ela, irmã, irmã, não é da agora que eu já sinto meu coração disparar, falta de ar, não sei o que, mulher, trabalha a tua mente, que tu não está sentindo nada. Sua mente, você está deixando sua mente aceitar que você está sentindo. Quando vier, repreenda. Não é evangélica. Eu disse, vai ler o Salmo 91, você não tem Bíblia não, baixa aí no celular. Ou senão depois eu vou te dar uma Bíblia. Eu vou até levar amanhã e dar essa Bíblia a ela. Leia o Salmo 91, repreenda, decrete, não aceite. E aí, um vai passando para o outro, e é isso que o diabo quer. Daqui a pouco está a população aí, tudo com síndrome, tudo com... Imagine só. E aí, se você não tiver estruturado, tu vai também nessa. É disso que Deus já está nos alertando, nos preparando. Que eu e você temos que estar preparados para ajudar a gente da nossa família a se preparar. Que ainda tem gente da nossa família que está dormindo. Que dorme, que não segue o evangelho, não quer conta com o evangelho, e está cheio de consequências, cheio de problema, está com a mente a mil, não sabe para onde vai, não sabe o que fazer, e eu e você ainda temos essa obrigação, de, como diz a música, de pelejar pelo nosso ente querido, pela nossa família. Imagine se eu e você estivermos fracos, não estivermos estruturados. Então é isso que Deus quer falar comigo e com você nesta noite. Que essa passagem Ele estava preparando.
ele não estava desfazendo dos discípulos e nem achando bonito os discípulos, tudo apavorado dentro do barco naquela tempestade. Não, ele estava preparando. É diferente. Amém, igreja? Glória a Deus. Quantos entenderam o recado que Deus falou nesta noite? Quantos tão somente vai tomar posse? Dão glória a Deus. Tomar posse. Se estruturar, se firmar, se fortalecer. Para os dias maus, você está preparado como um soldado que vai para a guerra. Fica de pé, igreja. Amém? Então, somente até aqui, o Senhor, Ele deixou para mim e para você. Porque em Mateus, Ele muda a história, começa dizendo que Ele muda circunstância. Em Marcos,